É o jogo onde, dessa vez, com um craque da Paramount, mas eu quero falar do período dos 12, 14 anos. 14 anos e 10 meses. De Globo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? É de falar sobre um tempo na minha carreira, né, que é muito importante e que, de fato, por ter ficado para trás, né, porque eu saí do Sport TV em dezembro de 2011, no final do ano, para ir para a Fox, então realmente ele fica num segundo plano, porque depois aconteceu uma grande história na Fox, na ESPN também e atualmente na Paramount, né? Então, muitas vezes, muita gente não se lembra, só quem acompanha mais atentamente lá os seus vídeos que você posta. Então, legal, cara, muito obrigado. Então, jogou onde? Eu joguei no Sport TV. Joguei, e bem no comecinho do Sport TV, viu? Pois é, Não era esse Sport TV de hoje, não. Antes do Premiere existir. Ah, você sabe quem foi o narrador que fez a primeira transmissão de pay-per-view da televisão brasileira de um jogo de futebol? Eu sei, mas eu não faço o perfil daqueles podcasters que fingem que não sabe. Eu sei, mas você vai falar. João Guilherme. Foi um jogo no Pacaembu. Me lembro que era o ano de 1997, Corinthians e São Paulo. Eu me lembro que eu já trabalhava no Sport TV, tinha chegado há pouco tempo. Vou contar ali como é que foi o meu início lá. Mas o Luiz Duarte, que era um coordenador lá da época, me falou assim: João, nós vamos fazer uma transmissão no domingo, mas é uma transmissão diferente, era uma transmissão de um novo serviço que está chegando ao Brasil, chamado Pay-Per-View. Falei, pô, que bacana. Vamos aí, como é que é isso? Não, nós vamos fazer uma transmissão para um público específico que vai pagar para assistir a partida. Eu falei, legal. Corinthians e São Paulo. Porra, jogão, Pacaembu lotado. E eu narrei esse jogo. E ninguém viu. Por quê? Porque era uma novidade completa. A própria TV a cabo tinha pouquíssimos anos no Brasil, né? O número de assinantes na época ainda não tinha se consolidado, não tinha explodido, né? Então foi uma experiência incrível. Por quê? Porque depois eu continuei fazendo o pay-per-view. Então, daquele primeiro jogo que ninguém assistiu, porque ninguém conhecia, estava habituado, quando eu deixei de transmitir o pay-per-view, que eu saí do Sport TV para a Fox em dezembro de 2011, meu amigo, era uma loucura, né? Naquela época especificamente, os bares do Brasil inteiro ficavam abarrotados vendo os jogos do Campeonato Brasileiro, das competições que eram transmitidas, do UFC na época, pelo pay-per-view. Então, eu acompanhei tudo isso. Eu fiz o primeiro momento em que realmente nada existia, foi o primeiro passo. E quando eu saí, já estava consolidado, foi 2011, ou seja, foram 14 anos depois. Eu acompanhei toda essa trajetória. E tem muita coisa para contar aí. Isso é muito rico, isso para TV. E é um momento que você falou, mas o Premiere até hoje... Não, na época não tinha essa coisa diluída de várias opções. Quem vai transmitir vai ser a Paramount, quem vai transmitir vai ser... Tem YouTube, que vai transmitir como a Gold. Era um outro mundo. Não existia o nosso companheiro aqui? Não da forma que é hoje, não mesmo. Ninguém imaginava que seria tão dominante na nossa vida. A internet era uma outra concepção, ainda era usada muito em computadores maiores, em empresas apenas, em casa, pouca gente tinha acesso. Isso em 97. E em 2011 também era outro mundo. Você vê, olha a diferença. Você sabe que eu sou um cara que eu me sinto um privilegiado, estava até conversando com um amigo sobre isso, porque eu tenho 52 anos. Então, assim, eu já passei de meio século de vida, mas posso dizer que ainda sou um cara produtivo, um cara jovem, entre aspas. Então, eu me sinto privilegiado de ter vivido este mundo antigo, ter acompanhado essa transformação e ainda poder ser um cara atual, assim, ter me atualizado com essas tecnologias todas. Então, é um privilégio. Voltando ali ao seu início, você vai para São Paulo, é isso? Exatamente. Nos anos 90? Exatamente. Eu trabalhava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em 1994, tinha feito a cobertura da Copa do Mundo pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, um momento especial da minha carreira, um primeiro grande momento da minha carreira. E aí eu fui transmitir o jogo Corinthians e Palmeiras, final do Brasileirão de 94 no Pacaembu, primeiro jogo. E o som da Rádio Tupi, ele entrava, até hoje entra, muito bem lá em São Paulo, no AM, né? E Pedro Luiz, um ícone da história do rádio esportivo brasileiro, um dos principais narradores da história de São Paulo, né? Ele era o chefe da equipe da Rádio Gazeta de São Paulo. E ele ouviu a minha transmissão. E aí ele falou, cara, eu gostei do estilo desse rapaz. Ele é carioca, mas ele tem um estilo meio paulista, ele é mais acelerado.
Aí fez o contato comigo via Sérgio Guimarães, que era o correspondente da Rádio Gazeta. Sim, abraço pro Sérgio. E aí eu fui para lá. Eu fui para lá, trabalhei na Rádio Gazeta de São Paulo de 1995, janeiro, até dezembro de 1997, quando em 1997, Mauro Betting, que era meu companheiro na Rádio Gazeta de São Paulo e trabalhava no Sport TV, naquele Sport TV de início do Sport TV. É outro que dá pra fazer um jogo. Mauro, vamos fazer esse jogou onde que ele jogou. Isso passou por vários vestiários. Aí, cara, aí o Mauro falou, você nunca pensou em ser narrador de televisão? E aí eu respondi sinceramente, falei, não, nunca pensei em ser narrador de televisão. Meus projetos, meus sonhos são todos voltados pro rádio. Era um outro mundo, né? Era uma outra época. Ele falou, cara, é o seguinte, o Sport TV, lá, outro canal que eu trabalho, ele tá crescendo muito, tem muito evento e só tem um narrador, que era o saudoso Deva Pascovitch. Aí ele falou, pô, cara, o Deva lá tá narrando 5, 6 jogos por dia, precisa de alguém para dividir com ele. Você não quer ir lá fazer um teste? Eu falei, porra, vou lá. Aí marcaram o teste e tal. Me lembro que o Pascoal Filho, um grande torcedor do Flamengo, que já faleceu, inclusive, me ligou, falou, ô, João, tudo bem? Eu sou Pascoal aqui do Rio de Janeiro e tal. Marcar para você um teste, pra gente ver como é que é o seu trabalho de narrador, beleza. Aí, marcado o dia e o horário, eu fui até uma produtora em Higienópolis, no bairro de São Paulo, e fiz lá o meu teste e tal. E um teste interessante, era a narração de um tempo de futebol, um tempo de vôlei, um tempo de basquete, um set de tênis, uma prova de atletismo, uma prova de natação, uma loucura. Vai, narra aí. Aí, passado um mês, até pensei já que, pô... Não... E você nunca tinha narrado TV? Nunca tinha narrado TV. Foi um teste mesmo, vamos ver como é que os caras saem. E aí, passou um mês, eu pensei, pô, rodei, né? Não me chamaram mais, tô fora. Um mês depois, o Pascoal Filho me liga. Ele falou, ô, João Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Não, te dizer o seguinte, você foi aprovado no teste e você estreia amanhã. Amanhã esteja 1h da tarde na produtora, você vai para Indaiatuba narrar o jogo do Campeonato Paulista de vôlei entre Olímpicos e Suzano. Porra, eu fiquei... Tá bom, beleza. E assim foi. Cheguei lá. Ele não falou nada de contrato, de salário. Eu também era inexperiente naquela época, beleza. Aí eu fui lá e fiz o jogo. O repórter era o Paulo Lima, rapaz. Paulo Lima era o repórter desse jogo. E aí fiz o jogo ao vivo e tal. No outro dia, ele me liga e fala comigo, a gente está te propondo esse contrato aqui, você vai ganhar com tanto e tal, pá, beleza. Falei, beleza. E ele falou, esse aí foi o seu último teste, a gente fez um teste com você ao vivo, para ver como é que você ia sair. Doideira. Era outro mundo. Assim, a audiência era muito menor, era uma fase experimental ainda realmente da TV por assinatura no Brasil. Então, você foi aprovado aí definitivamente, beleza, está contratado, você é nosso narrador, maravilha. E assim eu posso dizer que começou a minha história no Sport TV. Agosto de 1997, Olímpicos e Suzano, Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Eu quero destacar 2 coisas, Sim. já de cara. Primeiro, a sua memória, que é ótima. Obrigado. O Mirisol, 3 coisas. Eu vou me permitir a terceira coisa. Segundo, é muito legal, eu sempre falo isso, elogio bastante, a parte da humildade que você tem. Porque muita gente conta a história, mas não conta as pessoas que estão envolvidas, a não ser que seja o interesse falar das pessoas que estão envolvidas. E você sempre cita, seja a pessoa de um cargo acima ou abaixo, onde ela esteja, até saudosos amigos você sempre cita. Sim. Eu sou um cara muito grato, né? Com carinho. Graças a Deus, eu acho que a gratidão é um sentimento único. E eu fui muito ajudado, assim. Eu não cheguei onde eu estou à toa. Cheguei pelo meu trabalho, pela minha competência, mas cheguei também porque muita gente me deu a mão, me apoiou, me incentivou, foi meu amigo, me criticou no momento certo, quando eu precisava de uma ajuda, e uma longa trajetória de 35 anos de carreira, e que eu não cheguei aqui sozinho. Então eu realmente tenho essa gratidão por muita gente, né? E procuro sempre reconhecer isso. Pois é, então, inscreva-se aí, por favor, na Vegeta TV,
quadro novo, jogou onde, pra gente ter mais conteúdos assim, diferenciados. A gente precisa da ajuda de vocês. Aqui é um recomeço, né? Sim. Teve a jornada no canal do Zico, teve a Flá TV, e eram milhares e milhões de inscritos. Sim. E aqui a gente precisa crescer cada vez mais. Então, contamos com vocês. Não só eu, mas a equipe também, agradecendo a Diz TV, que cedeu aqui o estúdio pra gente gravar e tá numa parceria muito legal. Esse começo no Sport TV, quem é que tava de narrador na época? Você falou do Deba. Ah, rapaz, o Deva... Porque é o seguinte, eu morava em São Paulo e trabalhava em São Paulo. Então eu entrei no Sport TV em São Paulo. Então em São Paulo éramos eu e Deva Pascovitch. No Rio de Janeiro já tinha uma galera legal. O Luiz Carlos Júnior já estava lá. O Luiz Carlos está desde o início do Sport TV mesmo, né? Era outro nome, pô. Era Luiz... Não, era... Não, da emissora. Não começou com o nome do Sport TV. Ah, sim, era Top Sport, né? Top Sport. Top Sport. Quando eu entrei já tinha virado Sport TV. Não é da minha época não, Pitch. Em 94 era Top Sport. E depois em 97 já era Sport TV. Luiz Carlos Júnior tava lá. Sérgio Maurício, tá ligado? Tá na Band. Sérgio Maurício tava lá. O Lucas Pereira, que na época era Luiz Carlos Pereira e virou Lucas Pereira para não conflitar com Luiz Carlos Júnior, estava lá. O Eusébio Rezende, o maior narrador de tênis da história desse país, estava começando junto comigo, só que eu lá em São Paulo e ele no Rio de Janeiro. Fez grandes jogos também. Vocês fizeram grandes jogos. Aliás, uma equipe muito forte de locutores. Nossa Senhora. Muito forte. Alto nível. E aí essa foi a nossa equipe. Aí depois eu me lembro que em 1999 foi. Aconteceu um fato marcante aí. Eu comecei trabalhando lá em São Paulo, 1997, agosto de 1997, e no meio do ano de 1999 teve o PAN de Winnipeg, no Canadá, com transmissão do Sport TV. E eu vim para o Rio de Janeiro para fazer a narração do PAN junto com esses meus colegas que eu citei. Ficamos todos ali no Rio Comprido, na Rua Itapiru, sim, no prédio da Globosat. A outra sede, hoje em dia na Barra. Exato, hoje em dia na Barra, nessa época era na Rua Itapiru, ficou lá por décadas. Muito tempo. E aí eu vim, fiz a transmissão, e aí aparece de novo Pascoal Filho. Que legal. Pascoal Filho vira para mim, com o apoio de Sérgio Lobo, que você conhece muito bem. Amo. Nosso Lobinho. Beijo, Lobinho. Craque, hein? Que também é um grande amigo que eu tenho. E um grande produtor. Nossa, foi repórter muito tempo comigo também. Muito bom repórter também. Aí Pascoal Filho vira para mim e fala assim, João Guilherme, você é carioca, você é daqui, você está morando lá em São Paulo. Ou você não quer voltar para o Rio de Janeiro, não? Você não quer morar aqui de novo, trabalhar no Sport TV? E aí ele me fez uma proposta que profissionalmente e financeiramente, na época, era mais oportuna, era melhor para mim. E calhou, cara, por isso que eu digo, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem mesmo e no momento certo e tal. Foi no momento que eu estava me separando do meu primeiro casamento, da minha esposa lá em São Paulo. Então, eu tinha saído de casa e tal, aquela coisa toda, estava meio confuso, meio sem rumo. E aí surgiu essa possibilidade. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu acho que é bacana, eu acho que eu vou ter uma condição melhor de trabalho, vai ser melhor para mim. Acho que eu vou. Aí eu vim, e aí entrei no Sport TV em 1999, no Rio de Janeiro. Né, me juntando à equipe de narradores que aqui estava. Sobre essa parte do Rio, presumo que daí você começou a narrar mais jogos de cariocas, né? A partir dali. Mas porque você quando eu estava em São Paulo, eu fazia muito campeonato paulista de futebol, de vôlei, de basquete, brasileirão de times de São Paulo, sim. Série A já fazia, primeira divisão. Só que aí, 97 até 99, realmente por estar em São Paulo, eu fiz mais jogos de times de São Paulo. A partir do momento que eu vim para o Rio em 99, aí realmente foquei mais, as escalas eram mais para equipes do Rio de Janeiro, embora lá na época a gente fizesse jogo de time do Brasil todo e tal, mas por ser do Rio a gente fazia mais daqui mesmo. E até por uma ordem de hierarquia, eu imagino, aí você me confirma ou não, sim, que além de estar transmitindo o jogo no Premiere, devia ter outra transmissão do jogo no Sport TV, ou não, foi só do Premiere aquela estreia que você fez? Não, assim, existiam jogos, isso acontece até hoje, que passam no Sport TV e no Premiere, e existem jogos que são exclusivos no Premiere, né? Esse jogo primeiro lá que eu narrei, Corinthians e São Paulo, em 1997, foi só no Premiere. Não foi no Sport TV em nenhum lugar do Brasil? Não. Foi a primeira transmissão feita pelo Premiere no Brasil. Assim, foi realmente o grande teste. Eles falaram, como é que vai funcionar isso? E aí fizeram ali e tal. E seu estilo, enquanto
narrador de TV, você acha que ele foi moldado nesse período? Ou você viu diferença quando você foi para Fox? Você vê as suas coisas antigas e acha muito diferente da atual? Como é que você se formou enquanto narrador de TV? Muito diferente, eu acho. Assim, eu vejo hoje uma narração minha na Paramount, já acho diferente da Fox e já acho diferente do Sport TV. E eu acho isso interessante, porque você tem que ir evoluindo, né? Você tem que ir mudando. Muitas vezes você muda de estilo, pode ser que você melhore, pode ser que você piore, aí depende da sua avaliação e da avaliação de quem está te acompanhando, mas eu acho que eu mudei bastante. No início, na televisão, no Sport TV, eu tive uma certa dificuldade porque eu era um narrador de rádio, só de rádio. Então eu tinha um problema em falar muito o tempo todo, porque eu era de rádio. E aí o Paulo Lima me deu um conselho que, logo no primeiro jogo, mudou isso. E por isso eu me adaptei muito rápido. Ele virou para mim e falou assim: João Guilherme, Paulo Lima trabalha em rádio também. Você não precisa falar o tempo todo na televisão. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. E outra coisa, valoriza o ambiente da arquibancada, da torcida, fica um pouquinho em silêncio, deixa o cara que está vendo sentir saudade da sua voz. Cadê o narrador? O narrador não está falando. E isso deu aquele estalo. Pá! Eu falei, porra, é isso, cara. Eu tenho que me concentrar nisso. Eu não estou no rádio, eu não estou falando para um público que não está assistindo, né? E o cara está vendo, eu preciso só completar a imagem, né? E foi isso, assim. É assim que eu fui aprendendo, fazendo, né? Porque, como você percebeu, foi tudo em cima da hora. Vai lá, faz o teste, fiz, amanhã você estreia, narra e beleza. E aí esse toque do Paulo Lima mudou tudo e me fez adaptar mais rápido à televisão. Com uns 3, 4 meses de transmissões, eu já era um narrador televisivo, digamos assim. Mas sempre, até hoje, com toques de rádio. Eu acho que eu sou um locutor muito radiofônico. A minha origem de rádio, ela fala muito forte na minha formação como narrador. Acho que você mistura uma coisa muito legal, que é o humor, que a gente via através de um Silvio Luiz. Sim. Até o Milton Leite tem disso também. Sim. E com a coisa da emoção, que Galvão é o mestre disso. Sim. E acho que a classe também. Então, tô te dando um baita elogio. Pô, muito obrigado, hein, galera? Luciano do Vale completando aí Luciano do Vale. As referências. O Pelé da narração. Nessa época aí, fim dos anos 90 para início dos anos 2000. Sim. Que jogos que te marcaram mais? O que te marcou mais? Pode ser fora do futebol também. Porque vai ter outro período que você vai ficar famoso por conta dos bordões, né? Sim. Vai entrar o Bina na história, então fica aí que vai ter... Mas isso foi quase 10 anos depois. É muito... Rapaz, é muito tempo, né? A gente vai tendo noção da estrada quando a gente vai lembrando. Mas faltava tempo para chegar a isso e tal. Cara, esse início, ele foi muito impactante. E eu me lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, teve, na virada de 99 para 2000, o Mundial de Clubes da FIFA. O primeiro Mundial de Clubes da FIFA. E aquele evento, ele foi transmitido pela Band na TV aberta e pelo Sport TV na fechada. E só. Então eu fiz ali vários jogos e fui escalado para narrar a final entre Vasco da Gama e Corinthians. Tem até no YouTube isso aí, os melhores momentos e tal. Você pesquisa lá que você vai achar. Bom. Vasco e Corinthians, final de 2000. Maracanã, o Corinthians foi campeão, então eu posso dizer que esse foi, nessa fase vindo para o Rio de Janeiro, o primeiro grande momento no Sport TV, sem dúvida. Teve transmissão de Olimpíadas, transmissão de Jogos Pan-Americanos. Sydney, né? Me lembro do Pan de Winnipeg, Olimpíadas de Sydney. Depois teve o Pan de Santo Domingo, Olimpíada de Atenas, Olimpíadas de Pequim, Rio 2007, foi muito marcante. Tudo isso a gente acompanhou. Qual era a ordem? Estamos em 2000, então, né? A ordem cronológica. 2000? Sim, isso. Faz tempo. 24 Estamos em 2000, ok? Rapaz. João Guilherme naquela época era mais agitado. Mas... Nokia azul, eu tinha um, tava na 5ª série. Ok? Pra mandar SMS pra minha mãe, eu acho. Torpedo. Qual era a hierarquia, a ordem de narradores na época na Sport TV /Premier? Assim, o Luiz Carlos Júnior sempre foi o principal narrador do Sport TV, até porque ele veio e abriu essa porta, né? Esse sempre aí vai ficar relativo já.
Mas não é uma prateleira sua tanto assim para mexer, mas eu vou ter que falar. Muito obrigado. Assim, ele sempre esteve ali no topo, né? O Luiz Carlos, ele foi um dos primeiros narradores do Sport TV, né? Se não foi o primeiro. Eu acho que o Lincoln Gomide, que trabalhou na TV Globo em Belo Horizonte, também foi um dos primeiros narradores do Sport TV no Rio de Janeiro. Mas o Luiz Carlos, ele sempre esteve por ali. Então, era o Luiz Carlos que fazia, digamos, os principais jogos. Mas tínhamos eu, o Lucas Pereira, o Sérgio Maurício, que meio que revezávamos numa segunda posição. Eu tinha a impressão que era bem igual essa divisão. A impressão minha ou era mesmo? Eu acho que tinha, assim, a fatia do bolo, ela era bem dividida, assim. Você vê, você que acompanha os arquivos, tem muitos jogos pra galera toda, né? E a gente fez muita coisa boa. Sim, depois vem um período que o Rob também entra. Aí já foi numa outra fase um pouquinho mais à frente. Aí a gente já vai para 2005, por aí, onde chega Milton Leite em São Paulo, né? Que eu acho, na minha cabeça, né, é a segunda parte. A primeira parte é essa aí, 2000, 2001, 2002, 2009, e a segunda parte é essa. Ainda sobre esse início, como é que você via a TV a cabo na época? Você já tinha um reconhecimento na rua? Já era uma coisa assim ou não? Sim? Isso é uma coisa muito legal, porque é o seguinte, cara. E essa é a vantagem de você ter um pouco mais de experiência, né? Mais anos vividos, porque você vai acompanhando a evolução das coisas. Quando eu comecei na televisão, eu ouvia o som das emissoras de rádio ecoando pela cidade. O sinal sonoro do tempo, as vinhetas e tal. Com o passar do tempo, com as transmissões do pay-per-view, você começou a perceber uma mudança disso. Aqueles bares, aquelas ruas onde estavam ali as pessoas ouvindo muito rádio, elas continuavam ouvindo rádio, mas já existia uma presença da televisão naqueles estabelecimentos comerciais. E isso já mudou um pouco a configuração. E a partir daí, a partir dos anos 2000, de 99 para 2000, começou em 97. Já a partir de 99... 2000, aí eu começo a ser reconhecido na rua, sim. 2000 ainda era... Desculpa interromper, mas 2000 ainda era caro pra caramba ainda o pay-per-view. Não era uma coisa assim de... E é por isso que as pessoas iam para os bares assistir. Como muita gente faz até hoje. Mas a galera, a maioria não tinha grana para comprar. Então o que fazia? Se reunia, ia no bar, tomava uma cervejinha e assistia lá os jogos. Então, nesse momento, eu passei a ser mais reconhecido, principalmente a partir do ponto, e esse é outro momento marcante também da história, em 1999, onde hoje é o Parque Olímpico, e ali era o Autódromo Internacional de Jacarepaguá. Muita gente... Aqui! Que é chamado de muita gente fala que é Barra da Tijuca, mas é Jacarepaguá. É. E aí, eu apareci pela primeira vez no vídeo, na televisão. Grande Prêmio Brasil de Moto Velocidade. Eu e Fausto Macieira. Alexandre Barros corria, Michael Durra, né, Valentino Rossi começando. Pai, senhor Francisco Barbosa, amava isso. Exatamente. Via todas. Exatamente. Não, e é fantástico, né? Todas. Super emocionante, muitas sonho. Se você quiser fazer um podcast dia, você quer gravar com meu pai, pergunta pra ele, sonho dele ter uma moto. Que nunca teve. Legal. Sempre teve esse sonho, então ficava assistindo MotoGP. Legal, muito legal. E aí, 1999, Grande Prêmio Brasil de Moto Velocidade, eu apareci no vídeo pela primeira vez. E aí culminou com esse aumento do pay-per-view, com os maiores eventos e cada vez mais audiência, uma bola de neve. A gente passou a aparecer também em eventos como Olimpíada, como Pan-Americano. Criou-se um padrão do narrador aparecer em todas as transmissões, ou na maioria delas. E aí a gente ficou muito exposto, porque realmente a audiência do Sport TV ela foi aumentando cada vez mais e virou um colosso, e aí a gente passou a ser muito reconhecido. Mas eu acho que esse aí foi um marco. Outubro de 1999, quando eu apareço na tela, a partir dali as pessoas começam a me reconhecer. É que as pessoas devem estar pensando, algumas, tipo assim, como assim ele faz TV e não aparece na tela? Na época não aparecia. Não aparecia? Não. Na época, no início, né, da TV... fechada, eram narrações em off. Você não via o narrador. Era a voz do narrador. E a partir daí, a gente passou a estar na tela também. Com a camisa,
com o patrocínio, né? Atrás tinha um banner que tinha os patrocínios e tal. Ali foi um início de uma revolução também comercial nas transmissões esportivas, chegando à TV fechada, inspirada muito no que aconteceu no show do esporte da Band, do Luciano do Vale. Maravilhoso. Né? Então, referência, dizer, né? Foi a semente plantada que originou os canais esportivos e tal, aqui no Brasil. E isso aí, a gente participou desse início do processo. Aí você falou assim, você tinha noção do que era o Sport TV? Não. Eu não tinha noção do que era a TV fechada. Para mim, eu trabalhava em rádio e iria ter, naquele momento, um segundo trabalho. Assim, vou narrar também ali e tal, vou entrar para um outro veículo de comunicação, é interessante, mas eu continuava pensando em rádio. Entendendo gestões. Quando você chegou, a gestão era uma. Quantas gestões tiveram? Totalmente diferente. Quantas gestões tiveram Primeiro, quando nos eu seus cheguei, 14 anos? Você chegou e falou assim, você foi da Globo, 14 anos e meio. Não. Eu era da Globosat. Eram empresas diferentes. Eu tinha o crachá da Globosat, eu era registrado pela Globosat de 1997 até 2004. A partir de 2004, a TV Globo assumiu o Sport TV. E aí eu passei a ser funcionário da TV Globo. Né? E assim fiquei até 2011. E gestões diferentes, cara, o primeiro chefe, o Pascoal era o meu chefe direto, né? Mas o meu primeiro diretor no Sport TV foi o Manduca, filho do Armando Nogueira. Depois veio o Guilherme Zattar. Depois veio o Elton Simões. Emanuel Castro. E a última... O meu último diretor, rapaz... Me esqueci o nome dele. Mas foram 5 chefes que eu tive, né, nessa minha passagem. Pelo Sport TV. Eu vou me lembrar do nome do diretor aqui e vou falar. E chefe Torcedor do Grêmio. Eu sei. Até zoavam, Sport TV, né? Me lembro disso. Você, chefe direto, teve mais? Sim. Pascoal Filho, Gilberto Conde, já falecido, os 2 falecidos. Paulo César Vasconcelos, chegou a ser meu chefe direto. Raul Costa Júnior. Raul Costa Júnior, muito obrigado. Raul Costa Júnior foi o meu último diretor no Sport TV. Paulo César Vasconcelos, Mário Jorge Guimarães, o Maroca, que foi um cara assim também que me deu muitos conselhos, eu aprendi muita coisa com o Maroca, legal também. Foram esses os meus chefes diretos e os diretores gerais, esses que eu citei. Armando Nogueira Filho, o Manduca, Guilherme Zattar, o Elton Simões, o Emanuel Castro e o Raul Costa Júnior. E aí você estava numa crescente, certo? Sim. E o ápice chega ali em meados dos anos 2000. Chega... Não estou falando que ele diminuiu depois. Falando que você chega a um topo ali de reconhecimento nessa fase de 2006... 2007, porque simplesmente você começa a narrar muitos jogos do Flamengo também, né? Aconteceram algumas coisas aí interessantes, cara. Conta. Bem interessante. Porque, por exemplo, eu comecei no Sport TV em 1997. Então, nós podemos dividir aí em 3 fases. Boa. De 1997 até 2004, eu vim numa ascensão muito grande, eu diria até meteórica. Para você ter noção, a Copa do Japão e da Coreia do Sul de 2002, que o Brasil foi penta, última vez que o Brasil ganhou uma Copa, só a Globo e o Sport TV transmitiram aquele evento. E só 4 narradores brasileiros de televisão estavam no Japão e na Coreia. Galvão Bueno, Kleber Machado, Luiz Carlos Júnior e João Guilherme. Quer dizer, isso dá uma dimensão que eu estava muito bem posicionado ali, era um cara que era da primeira linha realmente. E assim foi até 2004. A partir de 2004, entra a gestão da TV Globo, o Emanuel Castro era o diretor, e aí ele tinha outras preferências, é uma coisa normal, o cara é o técnico, escala o time e coloca para jogar, né, os jogadores que ele quiser. E aí eu realmente acabei ficando um pouco de lado, assim, perdi um pouco de espaço, mas permaneci lá. Fiquei assim 5 anos. E aí, tem coisas que acontecem na vida da gente que você vê que Deus coloca a mão, né? Qual era o pensamento na época? Quem é da elite, quem é top, vai fazer os jogos do Sport TV.
Quem não é top vai fazer o jogo do Premier. Entendeu? Totalmente. E aí me jogaram muito pro Premier. E aí eu comecei a fazer Premier. Premier, anos no Premier. Só que aí perceberam o seguinte, cara, os jogos do Premier, eles dão uma audiência fantástica. As cidades param, tá todo mundo nos bares, né? Tem jogo que é exclusivo no Premier, porque tem um interesse econômico para as pessoas pagarem e os clubes ganharem dinheiro, a televisão ganha dinheiro. Então se tocaram disso. Mas aí eu já tinha conquistado alguma notoriedade e uma identificação com o público do Premier, principalmente fazendo os Jogos do Rio de Janeiro. E aí me colocaram, sem querer, numa vitrine espetacular. A sua baixa foi alta pra gente. Exatamente. E pra mim também. Só que na época, no início, eu não percebi isso. Eu pensava assim, pô, eu não tô fazendo jogo no Sport TV, pô, então me rebaixaram, né, e tal. Mas, na verdade, me elevaram, porque, cara, os jogos do pay-per-view, os clássicos do pay-per-view, os jogos de times cariocas, grandes momentos da história recente do futebol, foram narrados em jogos só do Premier, e a minha voz estava lá. Não só Flamengo. É. Gols daquele Botafogo maravilhoso ali de Exato. Dodô, Zé Roberto, Rui Cabeção. Não, de todos os times, do Vasco, do Fluminense, Romário. Do América, do Bangu, tem tudo lá, eu tô lá. Aí, cara, se tocaram assim, pô, esses jogos aí, muita audiência e tal, vamos colocar também alguns dos nossos da primeira prateleira ali também, né? Beleza. E aí surgiu a seguinte possibilidade, através de Pascoal Filho. Pascoal Filho um dia vira para mim e fala assim, João Guilherme, tá aumentando muito a demanda aqui de eventos e tal, no combate, e você vai narrar MMA. Você vai narrar o UFC. Amanhã já tem um evento para você narrar. Eu falei, pô, legal, Pascoal, obrigado aí. Só tem um detalhe. Eu não sei nada de MMA, nunca vi, confesso que não curto muito, mas tá bom, vou lá fazer. Aí ele virou para mim e falou, vai lá, garoto, se vira. Falei, beleza, vou me virar. Aí o que eu fiz? Eu pensei, cara, eu não sei nada. E era um outro mundo. Você não tinha tanta facilidade de informação como você tem hoje. Isso era 2006, 2005 para 2006. Aí o que eu fiz? Eu comecei a conversar com os comentaristas. Aí me lembro que o primeiro que eu conversei foi Paulo Borracha, que foi o cara que fez o evento comigo, o meu primeiro evento. Era um evento gravado, né? Tipo assim, vamos lançar o garoto, no gravado, depois ele faz o ao vivo. Combate não é só MMA, né? Não é só o UFC, né? Combate tinha um... Eu não sei como é que tá hoje, mas era... E na época era também bem diferente do que é hoje. Era um canal que estava começando a fazer os eventos de MMA. Na época o Pride no Japão era muito forte. Aí. O UFC não era tão forte quanto o Pride, virou depois. E tinha outros eventos, o WEC, eventos nacionais como o Jungle Fight e tal. E aí eu virei pro Paulo Borracha e falei assim, ô Borracha, o negócio é o seguinte, cara, eu não sei nada. Fui sincero. Aí ele virou, cara, faz o seguinte, você é um comunicador, você vai abrir a transmissão, você vai falar o que é o evento, quem vai lutar contra quem, qual é a categoria, qual é o peso e tal, isso você tem aí. E deixa que durante a luta eu vou comentando e falando os golpes e você vai se ligando. Vai ouvindo. Para você ir sacando o que é um armlock, o que é passar guarda e outras coisas mais. Aí assim foi. Ele foi falando. Aí eu falei, isso aqui que é um armlock, interessante, olha ali que legal e tal, pá. Aí no segundo evento, já era com o Joinha. Grande Joinha. E aí eu falei para ele a mesma coisa. Aí, pá, ele falou, não, cara, fica tranquilo que eu vou aqui comentando, você vai e tal. E eu, ouvindo o Joinha falar, e isso aqui, já estava mais familiarizado. Aí o terceiro evento com Carlão Barreto, fera, monstro. Também um cara que me ajudou pra caramba. Não, João, fica tranquilo que eu vou aqui comentando e tal. E já no terceiro evento com o Carlão Barreto, eu já estava mais soltinho. Já estava mandando, olha ali, fulano passou a guarda, montou. Opa, já estou ficando mais abusado. E aí veio o Luciano Andrade também e tal, e aí eu me senti à vontade e comecei a entender no negócio. E aí foi um momento marcante na minha trajetória no Sport TV, o UFC. Por quê? E o Luciano muito contigo, né?
O Luciano, muito comigo, Carlão Barreto, Paulo Borracha, muito. Joinha também, muito. O Luciano de lutas emblemáticas, né? De lutas que marcaram. E aí, cara, eu percebi o seguinte: o negócio estava crescendo muito, porque tinha muito brasileiro aparecendo e vencendo, e o brasileiro vai atrás do esporte que tem muitos vencedores. E aí aconteceu a explosão do MMA. E aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer uma transmissão de MMA, que é um esporte pesado, é algo agressivo, mas eu tenho que transformar esse troço num negócio divertido, que o cara veja e consiga dar uma risada, que seja leve. E aí eu comecei a falar um monte de coisa que eu imaginava falar no futebol, mas que não era permitido na época no Sport TV pelo padrão que era estabelecido pela emissora e tal. E os caras do combate falaram, se solta aí, fala o que você quiser aí, fica à vontade. Aí eu comecei a falar um monte de coisa, desarmou o disjuntor, torcicolo de girafa, porra, tá sem som e sem imagem, aquela coisa toda. E aí a galera começou a curtir, e o público muito grande e muito segmentado ali da luta começou a achar divertido, legal. E aí as pessoas assistiam e davam risada também. O cara estava ali todo arrebentado e tal, aquela coisa toda, aquele drama, mas ao mesmo tempo tinha um toque de suavidade, de graça. Você tem esse humor ácido. Exato, e nesse momento ácido mesmo. E aí, cara, isso pegou. Isso pegou e vários bordões ficaram daquela época. E foi um marco. E aí, qual foi a outra sorte? Eu acompanhei o boom. Anderson Silva ganhando de Chael Sonnen, Anderson Silva contra Vitor Belfort, José Aldo explodindo no WEC, que era um evento abaixo do UFC, e chegando no UFC e ganhando tudo. E todo mundo também se reunindo em restaurantes para PPV, o combate era o PPV, todo mundo vendo sábado à noite, era uma loucura. Eu passei 6 anos trabalhando todo sábado à noite. Que legal. Todo sábado à noite. Assim, já era uma tradição. Porra, vai ter o UFC tal, o UFC 20, o UFC 30, hoje já está em 200 e tal. Vamos ver, vamos reunir no bar, na casa e tal, para acompanhar. E na época a gente não tinha muito noção do que estava acontecendo, mas com o tempo eu cheguei a perceber o seguinte: tinha jogo que eu fazia no Premier de futebol, que a repercussão de uma luta do Anderson Silva, do Vitor Belfort, do José Aldo, do Minotauro, ou de outros grandes lutadores que o Brasil tinha na época, dava tanta repercussão quanto, cara. E não tinha a rede social que ecoava como hoje ecoa, não tinha isso. Era mais no boca a boca, as pessoas vendo e falando e comentando na rua. Mas era algo impressionante. Então foi outro momento também muito marcante, essa minha passagem narrando MMA lá. Mas não te cortaram dos jogos, então? Não. Só passaram a colocar mais a galera considerada top também no Premier. Mas você então deixou de ser o número 1 dos jogos do Premier. Exato. Mas você só cai pra cima, cara. Eles tentam derrubar ele e cair pra cima. Que loucura. Foi mais ou menos isso. Vai fazer Premier que ninguém quer. O Premier vira um fenômeno. Exatamente. Vai fazer o combate, olha lá. Cara, na verdade, assim, o combate já tinha o Sérgio Maurício e o Lucas Pereira narrando. Mas como tinha muito evento, realmente, o Sport TV nessa época era o canal esportivo que mais transmitia eventos ao vivo no mundo. Então era uma loucura, cara, era muito evento. E aí os caras também tinham que narrar outras modalidades, e eles estavam narrando só luta no combate, e precisavam, às vezes, ir para outro esporte. E aí falou, João, reveza com os caras aqui. Só que aí aconteceu isso que eu te falei, eu comecei a narrar de uma maneira mais descontraída, uma porrada de bordão, e a galera começou a curtir, e a galera do combate achou que ficou legal, que a repercussão estava muito grande. E aí me deixaram lá nesse período mais ou menos como um número 1 ali do combate, né? Que foi quando eu fiquei por ali bastante tempo e tal, dei bastante sorte. O Sport TV, sim, acho que os outros canais também, mas o Sport TV, como eu trabalhei um período lá de temporário, eu sei como funciona, tem dividido e minha prima trabalhou muito tempo lá também, a Luísa Satorelli, beijo. Sim, trabalhei com a Luísa. Trabalhei com a Luísa, beijo para a Luísa. E é dividido em duas partes, né? O eventos. Sim. E como é que chama a outra? Da programação normal, da grade normal? Jornalismo, redação. Redação. Não faltava você também fazer mais da redação, ter um programa como você acabou tendo na própria ESPN, indo muito bem? Isso é uma coisa que você sentia falta, você quis fazer? Por que você não fazia isso regularmente? De vez em quando você fazia, mas por que não se tornou? Você chegou a apresentar programa no Premier também? Sim. Por que não rolou para a grade da redação normal como na época, poderia? Na época existia uma separação bem grande entre as emissoras. Assim, o Premier ficava lá no seu canto
o Sport TV ficava aqui e a Globo lá em outro lugar, bem distante. Entendeu? Então não havia uma integração como há hoje. O cara era do Sport TV, era do Sport TV. Tinha inclusive uns pega pra capar, né? Sim. Entre redação e eventos. Exato, existiam. Não sei se tem ainda, mas tinha. Existiam. Hoje em dia é tudo uma coisa só. Naquela época não. Naquela época o combate era uma coisa, era da Globosat. O Sport TV já era da Globo, mas o Sport TV ficava aqui no Rio Comprido e a Globo lá no Jardim Botânico. Não existia uma integração, eram divisões diferentes, embora a gestão fosse a mesma. Então, cara, em relação a isso, eu apresentava no combate, mas no Sport TV eu vinha ter chance de apresentar programas no Sport TV já no final da minha passagem pelo Sport TV. É curioso isso. Antes, eu confesso a você que eu não pensava muito nisso, não, porque tinha muito trabalho, tinha muito jogo para narrar, tinha muita coisa para fazer. Então, realmente, eu era muito ocupado narrando. Mas poderia ter a chance. E a chance veio através, sabe de quem? 2 caras. O primeiro deles, Carlos Cereto, que era o editor-chefe do Seleção Sport TV, que na época era Arena Sport TV. Antes do Seleção, existia o Arena Sport TV, que era apresentado pelo Kleber Machado. E aí, o que aconteceu? O Kleber já me acompanhava há muito tempo, gostava do meu trabalho. O programa que teve o negócio da Mili Lacombe com o Rogério. Era o Arena Sport TV. Lembrei. Era esse programa. Antes do Seleção Sport TV, tinha o Arena Sport TV. Não faz coisa boa. Delair Dombrovski, que fez a previsão do Hexa lá. Exatamente. Esse era um programa feito na TV Globo em São Paulo, no estúdio da TV Globo em São Paulo. E aí, qual foi a ideia do Cereto e aprovada pelo Kleber? Cara, a gente precisa ter alguém no programa que fale com a gente direto do estúdio lá no Rio de Janeiro. Vamos botar alguém para falar do futebol carioca com a gente aqui? Pô, legal. Aí o Cereto, que tal o João Guilherme? Aí o Kleber, porra, legal. Gostei. Vamos chamar o João. Aí o que aconteceu? Eu entrava 2, 3 vezes por semana dentro do Arena do estúdio do Rio de Janeiro, num bloco local, falando das coisas do Rio. Quando entrava em pauta um assunto do Rio, o Botafogo contratou fulano, e aí, João Guilherme? Contratou. E para quem não está entendendo, era assim que funcionava na época. Os times do Rio estavam em baixa. Não brigavam, em geral, para... Apesar de terem conquistado 2009, foi Brasileiro Flamengo, 2012 Fluminense... Não, porque o que acontecia? Eles falavam dos times do Rio, mas eles falavam lá de São Paulo, no estúdio em São Paulo... E eles acharam que era importante ter alguém que morasse no Rio de Janeiro, que acompanhasse o futebol carioca, que narrasse os jogos do Campeonato Carioca, para participar do Arena Sport TV. Sim, mas o bairrismo... E aí me chamaram. Mas o bairrismo, que é um tema também que tem que ser sempre falado... sim, eterno. Eterno. Ele não era uma coisa tipo velada, era uma coisa... A maior parte do programa vai girar em torno de São Paulo e da programação. Não, e geral, até hoje, isso, até hoje é assim. Falando que toda época foi, teve uma época também que o futebol do Rio estava muito bem e tal. E isso, circunstâncias. E até hoje é assim, e muitas vezes quando se fala do futebol do Rio ou de outros estados, se fala com pessoas que são lá de São Paulo, que é a cabeça de rede da maioria das emissoras. E aí essa minha participação no Arena Sport TV foi o meu início como apresentador, eu poderia dizer assim. Porque eu meio que apresentava um bloco ali do Rio de Janeiro. E aí o Kleber gostou muito, e o Cereto também. E aí o que passou a acontecer? O Kleber, quando estava envolvido em jogos na TV Globo, e não podia apresentar o Arena Sport TV, eu era o apresentador do Arena Sport TV. Então eu passei a ser o apresentador stand-by do Arena Sport TV. E aí eu ia para São Paulo apresentar o programa lá na TV Globo em São Paulo. Fiz isso durante 2009... 2010, 2011, que foi quando eu saí. Bom, então eu não estou errado. Porque você teve alguma moral, mas não foi a moral de ser o apresentador principal, de conduzir um programa, não foi essa. Só foi acontecer na Fox e na ESPN. Exato, assim, ali eu apresentei algumas vezes o Troca de Passes, mas poucas vezes, e participei do Redação Sport TV também algumas vezes, mas como convidado, não como apresentador. As pessoas na época lá não me enxergavam como um apresentador.
Mas aí o Carlos Cereto e o Kleber Machado, eles gostaram e me deram essa chance. E aí eu passei a ter uma notoriedade também como apresentador, porque as pessoas passaram a ver no Arena, além do Kleber Machado, o João Guilherme apresentando. E ali eu pude mostrar um outro lado. Pô, o João Guilherme não é só narrador, o João Guilherme é apresentador também. E isso aí acabou ajudando depois na Fox, né? Sim. Porque quando a Fox lançou uma programação, os caras falaram, pô, a gente tem o Fox Sports Rádio, vamos colocar aqui, o Expediente Futebol lá no final da tarde, quem que a gente vai botar? Porra, o João Guilherme apresentava a Arena Sport TV, bota ele pra fazer aí. E aí deu certo. Mas foi isso, quer dizer, no final da minha trajetória no Sport TV, graças a Carlos Cereto e Kleber Machado, eu passei a ter um espaço também como apresentador. Financeiramente, você foi valorizado da forma que você acha que deveria ou de uma forma, num padrão top lá na Globo, na Sport TV ou na Globosat, em algum momento? Veja bem, a nossa profissão, o jornalismo, e falando especificamente do jornalismo esportivo, ela não é uma profissão que remunera bem, né? A maior parte dos profissionais não ganham bem. Agora, existe um grupo privilegiado, né? E existia na época um grupo que ganhava muito bem narrando jogos. Exatamente. Existe um grupo privilegiado, existia naquela época, existe hoje, que é um grupo realmente que se destaca mais, que aparece em melhores ocasiões, que ganha melhores salários, mas esse grupo é menor. É um caso muito parecido com jogadores de futebol, né? Que muita gente pensa assim, jogador de futebol ganha muito dinheiro. Não. 10% dos jogadores de futebol ganham muito dinheiro. 90% ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, jogam em times menores, que têm dificuldade de calendário o ano todo, precisam ter um outro trabalho e muitas vezes ficam desempregados. Então, a profissão de jornalista, e principalmente de jornalismo esportivo, a grande maioria não recebe bem. E nessa época, eu e vários colegas do Sport TV, a gente se enquadrava no grupo da maioria. Assim, não ganhava mal, dava para pagar minhas contas e tal, nunca fiquei devendo nada para ninguém, não. Mas eu realmente não era um cara que tinha um salário da primeira linha, não era realmente, não. Mas a questão... Aliás, questão tem uma história não muito boa que eu faço questão de contar aqui, porque me orgulha muito. Opa, vamos lá. Vou nem falar com a questão mais, a questão agora é a sua história. Eu tenho muito orgulho disso, cara. Fala. Muito orgulho disso mesmo. Por quê? Isso é um fato que as pessoas que trabalham lá até hoje comentam comigo quando me encontram. Dezembro de 2011, João Guilherme, há 14 anos, era narrador do Sport TV. Aí eu recebo um contato, um convite para trabalhar no Fox Sport, recebendo, assim, mais do que eu ganhava no Sport TV. Era uma proposta salarial melhor e financeiramente, além de financeiramente, profissionalmente seria muito melhor para mim. E aí eu chego para o Sport TV e comunico isso. Eu falo, olha, eu recebi uma proposta, já estou aqui há 14 anos e eu tenho interesse de ir. Eu quero ir. Tentaram me segurar lá, se esforçaram muito para me manter lá. Me fizeram uma proposta de aumento de salário e tudo mais, né? Isso é uma coisa que eu tenho que reconhecer. O Sport TV, no momento, naquela oportunidade, quem estava lá, quis que eu ficasse. E, inclusive, me fez uma proposta muito legal, salarial, com os valores da época. Mas você sabe quando tem alguma coisa dentro do seu coração, a famosa intuição, que fala assim, vai, porra, vai, você tem que ir. Chegou a sua hora, vai. E aí eu passei isso para eles, eu falei, olha, eu estou aqui há 14 anos, eu acho que eu preciso mudar de emissora, preciso seguir um novo rumo na minha carreira. E aí eu fui. Quando eu fui, né, porra, João Guilherme saiu e tal, logo depois o Lucas Pereira foi para a TV Record. Uma semana eu, outra semana o Lucas Pereira. Eles perderam 2 narradores que faziam muita coisa ali. Né? Uma boa parte do volume de transmissões do Sport TV na época, eu e o Lucas Pereira segurávamos essa onda. E aí eles ficaram preocupados, cara. E aí o que aconteceu? A partir da saída minha e do Lucas, eles deram um aumento generoso
para os colegas narradores da emissora. Até porque só ofereceram esse aumento para você quando apareceu outra, e você foi modesto, né? Oferecendo mais, não, oferecendo muito mais, né? Não, ofereceram mais, assim. Não era algo, fiquei rico, não. Mas era mais, né? Realmente eu passaria a ganhar melhor. E naquela época eu estava pensando muito na minha carreira. Eu falei, cara, eu preciso... Era isso que eu queria falar. Eu preciso mudar o rumo da minha carreira. Porque, assim, eu não estava mal no Sport TV, eu estava muito bem. Né? Inclusive, nessa parte final minha no Sport TV, eu estava muito bem, fazendo grandes eventos, grandes jogos e tal. Brasileirão de 2009, eu narrei boa parte da campanha do Hexa e outras coisas mais e tal. Mas eu me sentia um pouco estagnado. E eu olhava para o horizonte e percebia que naquele momento eu não teria condições de buscar algo além. E aí surgiu uma chance de iniciar um projeto, onde todo mundo largaria do zero para buscar o seu espaço. E aquilo me motivou muito. E aí eu falei, cara, eu fui. E a partir disso, e isso aconteceu também com o Lucas Pereira, com certeza, que estava lá também muitos anos, os nossos colegas tiveram um aumento salarial, porque eles ficaram preocupados que outros narradores pudessem sair também. Então receberam um aumento. Então isso é uma coisa que colegas comentam comigo, porra, até hoje eu tenho que te agradecer, porque você mudou o meu nível de salário, porra, mudou a minha vida, muito obrigado. Então eu fico orgulhoso por isso, cara. Não muito tinha. Orgulhoso. A questão que eu ia falar não é pelo dinheiro, gente. Assim, ele falou, eu trabalhava todo sábado à noite. Eu falei, que legal. Ninguém escolhe jornalismo pela questão financeira. Mas na época era muito legal. A gente ama o que a gente faz e era muito legal. Era muito legal. Pô, sensacional. Só que não ter esse... Minha mulher no início não gostava não, depois ela... Usar disso, João, pra você... Às vezes as pessoas usam do sonho pra... Não, parece que para não remunerar ou para não dar o valor... Sim. Todo mundo quer, entendeu? Precisou vir aparecer uma nova emissora, né? No horizonte, que foi a Fox. Porque existe naquele momento, existia uma situação de mercado que era o seguinte, o mercado era muito fechado. Era muito difícil você receber um convite de outras emissoras, porque existiam acordos, ninguém ia tirar ninguém de outro lugar. O Milton já estava no Sport TV? O Milton chegou em 2005. Isso foi em final de 2011. Você falou que o Luiz sempre foi um, mas ele passou a dividir com o Milton também, a partir da chegada era o número 1 de São Paulo e o Luiz Carlos o número 1 do Rio. Aí quando tinha jogo da seleção? Assim. Aí eu acho que era dividido, né? Um fazia um, outro fazia outro e tal. E o Milton chegou em 2005. E aí, cara, 2011 aquilo ali foi um marco realmente, porque as emissoras não tiravam muito profissionais de outras, né? O Milton, eu me lembro que quando ele foi para o Sport TV, ele tinha saído da ESPN Brasil. Eu não sei qual foi o motivo, mas ele saiu da ESPN Brasil e ele foi para o Sport TV, né? Então, naquela época, era muito complicado isso. A Fox veio e quebrou a barreira. Ela chegou por fora e falou, porra, vamos montar uma equipe aí. E ela não estava sabendo desse mercado nosso interno, da proteção de mercado. E aí veio em mim, falou comigo, e aí, João Guilherme, tudo bem? Tá afim? E, cara, eu tive chance anteriormente de ter ido para Band fazer jogos do Campeonato Carioca e também para Record. E eu soube, depois de muito tempo, que parou lá no alto, assim, não chegou até mim, sabe? Por quê? Porque existia um acordo. Não, o cara é nosso aqui, deixa ele aqui, tá tudo certo e tal. Fica na sua aí que eu fico aqui. E a Fox veio e arrebentou isso, cara. A Fox chegou, falou comigo. Mas e aí, você tá afim, cara? Quem foi esse cara que enxergou, que nem a gente enxergava aqui do Rio, pelo menos, né? Você já era uma unanimidade aqui. Sim. Quem foi que enxergou isso? Na Fox? É. Bom, a Fox ela foi montada no Brasil por Edu Zebini e Márcio Moron, né? E aí o que aconteceu? Em 2012, o Rio tinha 3 times na Libertadores da América, né? Eram 3 times. Flamengo, Vasco... E a gente não se dava valor, né? Flamengo, Vasco, Fluminense. A gente era tão crítico na época, era bom. Não foi isso? Flamengo, Vasco, Fluminense. Foi sim. Flamengo, Vasco, Fluminense. Um bom período esse. 3 cariocas e os caras pensaram assim, porra, a gente... Ronaldinho no Flamengo, Juninho e Felipe no Vasco. Isso. Botafogo...
O Seedorf não tinha chegado ainda, não, mas... o Seedorf chegou em 2013. 2013. O Fluminense, o Fred, né? No Fred auge. voando com Conca. Unimed. Fluminense campeão brasileiro, 2010 Sim. e tal. E aí os caras pensaram, pô, a gente precisa ter um narrador identificado com o público do Rio de Janeiro. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Chegaram no meu nome. Aí falaram comigo. E aí, tá afim? Falei, podemos conversar, o que que rola? Aí me explicaram todo o projeto. É assim, tal, assado, tal. Vamos fazer isso. Eu me lembro que o cara falou assim, eu nunca mais esqueci isso. O cara falou assim, nós vamos virar a Casa da Libertadores. Rapaz, aquilo mexeu comigo, eu fiquei arrepiado. Eu falei, caralho, Casa da Libertadores. Nós vamos ser a Casa da Libertadores. Nós vamos transformar o conceito da Libertadores da América no Brasil. As pessoas vão ver a Libertadores em um canal, e esse canal vai ser o Fox Sports. E não deu outro, né? Foi isso mesmo. Virou sinônimo de Libertadores. E eu falei, caralho, isso é uma puta oportunidade, né, cara? Tá pingando ali. E a Fox, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Porra, já tinha canal Fox Sports em todo o continente americano, menos no Brasil. Aí eu falei, voltou a não ter, menos no Brasil também. Aí eu me lembro, que anos depois, cara, uns 10 anos depois, eu conversando com o Márcio Moron, que foi o cara que fez a entrevista comigo, ele perguntou pra mim na época assim, pô, vem cá, você não tem medo de sair da Globo e vir pra Fox? Aí a minha resposta, segundo ele, definiu a minha ida. Porque eu virei para ele e falei assim, não, eu estou indo para a Fox, que é um grupo de mídia mundial, gigante, que está iniciando um trabalho no Brasil, então não tenho medo. Eu não estou indo para uma emissora pequena ou para um trabalho inferior ao que eu estava, não. Estou indo para um grande grupo de comunicação. Então, sairia, assim, sem problema. E aí ele, segundo ele, 10 anos depois, num cafezinho, ele falou, pô, cara, ali eu tinha certeza que eu tinha que te levar, cara. Porque ele falou que conversou com muita gente de outros canais e tal, e os caras deram... Valorizaram. Não, deram uma rateada, assim, deram um medo. E aí comigo ele não sentiu isso, ele sentiu firmeza. Eu falei, não, eu vou, pô. Vamos lá, pô. E aí... A história tá aí pra ela. A questão não tá com os outros narradores. A gente elogiou aqui vários. Sim. Inclusive, faço questão de elogiar bastante o Luiz Carlos Júnior. Excelente. Eu acho ele subestimado, porque não vem nenhum podcast. Você vê ninguém citá-lo como referência. Citam muito você, citam muito Galvão. Não, o Milton Leite também é muito citado. Sim. Não citam os do rádio. Sim. Não citam o Luiz. O Luiz Carlos é um grande narrador, sem dúvida. Excelente tecnicamente, está aí em alto nível, estudioso. Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. É vaidoso? É muito feliz? A gente chama de sacanagem de Feliz Carlos Júnior, eu e Pet. Ô, Feliz Carlos Júnior. Mas ele é muito bom. É muito então, bom. Então, assim, a questão não é essa, né? O espaço que ele tem. Nem o Milton Leite também, que no estilo dele também é muito bom. Conquistaram o espaço deles. É só que... Perdão, a gente via que você estava pronto para ser o um de uma emissora, ou dividir o um de uma emissora com o outro. Sim. Como aconteceu na Fox em dado momento. Não, mas eu também via isso, aí por isso que eu saí. Você precisa 14 anos, precisa chegar para aquela história para ter valorização. Santo de casa não faz milagre, né? Caraca. Tem muito disso, né? Na vida tem muito disso, né? Às vezes o quintal do vizinho é mais bonito do que o seu, mas no seu tem uma plantinha mais bonita, uma rosa mais cheinha. Você estava no Grupo Globo quando o Escobar, por exemplo, foi narrar? Não, acho que não. Episódio, tá? Esse merece episódio do Jogo. Porra, tem... Houve um momento na humanidade que o Escobar tava de 2 da Globo. Você falou Alex Escobar agora. Que eu amo, mas como narrador ele mesmo já né? Você sabe uma outra situação? Você sabe uma outra situação na minha carreira que eu acho muito curiosa, assim, que acontece com alguma frequência? Eu sou um cara meio que escolhido para ser o da primeira vez de muitas pessoas. Eu vou explicar. Ok, por favor. Alex Escobar. Deixa eu só falar, Escobar. O melhor apresentador possível, tá? Gênio. Desde Rock Bola. Sim. Tem a ver com Rock Bola a história. Tem? Alex Escobar e Lédio Carmona. Também, gente boníssima. Lédio Carmona. Dois grandes nomes. Né? Perfeitamente. 2003, 2004. Mais ou menos isso. 2003 o Escobar ou 2004? 2003. Eu chego um dia na emissora, Pascoal Filho vira pra mim e fala assim, João Guilherme,
você conhece o Alex Escobar, que apresenta lá o Rock Bola, da Rádio Cidade? Eu falei, claro que conheço, já fui lá, inclusive, participei do programa dele. Ele falou, é o seguinte, cara, amanhã ele vai comentar o jogo com você. Lá no estádio do América, Putz. em Mesquita, Fluminense Figueirense. Aí, já Ele vai ser o comentarista. Que coisa. Faz o seguinte, porra, dá uma ajuda lá pra ele, a primeira transmissão dele é mais ou menos um teste, mas não fala isso pra ele não. Eu falei, muito claro. bom comentarista também. Pois é, e a primeira vez foi comigo. Aí eu falei, não, tranquilo, beleza. Aí eu me lembro que eu cheguei lá em maio de 2003, foi isso, cara. Aí procura esse jogo, Fluminense Figueirense. Aí eu lembro que ele já estava na cabine, em pé na porta, quando eu cheguei. Quando eu venho andando assim, ele me olhando, tipo aquele olhar, careca, né? Aquele olhão dele. Aí tipo assim, aquele olhar dizendo assim, aí, porra, me dá uma ajuda aí que hoje é o jogo da minha vida. Ele não falou nada, mas o olhar dele me dizia isso. O América do Escobar ganhou? Não, o estádio era do América. Ah, não, o jogo foi Fluminense Figueirense. Ah, eu fiz jogo do Fluminense lá também, comentando. Exatamente. E aí, cara, ele falou, pô, e aí, primeiro jogo? E o jogo da confusão do Carlos Alberto, será? Não. Não, isso foi depois. Não, foi depois. É. Aí ele, pô, primeira vez vou fazer, o que eu faço? Eu falei, não, cara, vai tranquilo, faz isso, faz aquilo, fala de um time e depois fala do outro. Sempre fala dos dois times, não fala só de um time e tal. Quando a bola estiver chegando na área, você para de falar. Durante o jogo, com a bola rolando, um comentário mais curtinho. O melhor para o comentarista é quando a bola está parada, para o cara entrar e fazer uma intervenção, aquelas dicas básicas e tal. E aí a bola rolou e ele foi muito bem. E eu percebi, eu falei, o cara é fera, né? O cara é bom. Aí ele foi, ficou e tá aí até hoje e a gente sempre lembra dessa história. Quando a gente se encontra, a gente sempre lembra dessa história. Lédio Carmona, sensacional. 2004. Naquela época, com a mudança de gestão, né, saiu da Globosat, entrou a TV Globo, a Globo estava querendo colocar jornalistas que trabalhavam em jornal para comentar futebol, né? E aí Roberto Assaf fez uma época lá e tal, aquela coisa toda. Jorge Luiz Rodrigues também comentou. Jorge Luiz Rodrigues comentou bastante comigo. E aí um dia, Paulo Júlio Cleman chegou a comentar comigo. Pô. Um dia eu recebo o aviso do coordenador. Vai comentar com você o jogo Vasco e Atlético Paranaense em São Januário, o Lédio Carmona. O Vasco ganhou? O Vasco ganhou. Vocês vão se encontrar lá na cabine de São Januário. É a primeira vez do Lédio, tá? Dá uma ajuda pra ele e tal. Falei, claro, pô, é um prazer, beleza. Aí, cheguei na cabine lá e estava aquela figura Lédio Carmona, como é até hoje, uma figuraça, um cara espetacular e tal. Mas ele estava nervoso pra cacete, cara. Assim, porque o Lédio, diferente do Escobar, que era um comunicador já de rádio e tal, aquela coisa toda, o Lédio, ele não tinha experiência nenhuma em falar, cara, em comentar jogo. Ele escrevia, e muito bem. E aí ele falou, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, não, Lédio, fala sobre o jogo que você tá vendo. Aí dei as mesmas dicas que dei pro Escobar, Sim. falei para ele. Dois tal, calvos, que aquelas coisas coincidência, todas, né? E tal. Aí eu falei, na época nem tanto. Aí eu falei, cara, vai calma, fala do que você sabe. Você sabe de futebol, você trabalha com futebol há muito tempo, só que agora você não vai escrever, você vai falar. Normal, tudo bem. Cara, em off, ele foi muito bem. Mas quando aparecia no vídeo, meu amigo, parecia que o Lédio estava tendo um AVC ao vivo. Tô falando sério pra você. E ele até hoje ele fala, cara, você se lembra da primeira transmissão? Eu falo, Lédio, eu vejo você hoje na televisão e vejo naquele jogo, eu não acredito o que aconteceu. Ele simplesmente ele não conseguia falar. Ligava, acendia a luz verde que ele tinha que falar, ele... Parece minha primeira entrada no rádio. Ele travava, cara. E aí desligava a luz e ele começava a falar. Aí eu até falei pro coordenador na época, acho que era o Bernardo Gama. Eu falei, Bernardo, faz o seguinte, não coloca mais a gente no ar, não. Deixa só em off mesmo. Fica mostrando São Januário. Estilo 97, 98. Mostra a arquibancada, mostra a colina do Vasco e tal, aquela coisa toda. Não mostra aqui não, porque o Lédio ele tá incomodado com o vídeo, aquela coisa toda. E aí assim foi. E aí ele fez em off e foi muito bem. Tal.
E aí, cara, o tempo foi passando, outras transmissões vieram, e aí ele foi se soltando e virou o Lédio Carmona, que todo mundo conhece aí. Mas isso é sensacional, cara. Eu tentei extrair essa resposta do Lédio, quem sabe na gravação eu consigo, ou do Luiz. Quem teve a ideia genial de colocar o AZ do Lédio, o que eu também apelidei de Tédio Carmona, de brincadeira nas esquetes, com o Feliz Carlos Júnior. Isso é genial. É uma mistura perfeita, né? É perfeito. E você vê que eles se adoram, né? Você vê que eles são amigos, um usou o outro. Você vê, Luiz, que jogo maravilhoso! Esse jogo entediante. Essa felicidade tóxica. Eu acho que não tiveram a ideia, não. Aconteceu. É o que ele me disse. Aconteceu. Foi acontecendo, a gente foi fazendo um jogo junto e foi dando certo. Conhecendo bem como é que funciona, acho que aconteceu. E deu certo e foi. Ó, inscreva-se aí na VJ TV, estamos chegando ao fim desse papo que, como eu já imaginava, está sendo melhor ainda do que eu imaginava, na verdade. Ficou muita coisa pelo caminho. Tem que fazer a parte 2. Imaginei também que isso fosse 14 anos e 10 meses, rapaz. Mas os bordões, que desagradável. Que desagradável nasceu no Sport TV. É Gol nasceu no Sport TV. O que desagradável foi o primeiro grande bordão, né? Surgiu num jogo Cruzeiro e Flamengo, 2001, com o Petkovic. Ele fazendo uma jogada, chovia, gramado molhado, aí ele dominou uma bola e foi tentar driblar o Ricardinho, o volante do Cruzeiro, e aí ele escorregou e caiu de bunda em cima da bola. Aí foi uma imagem, assim, chocante, primeiro por ser o Pet, que era um craque, né? Sim. E anormal, você não está acostumado a ver aquilo. Eu falei, que desagradável e tal. Aí quando eu falei que desagradável, o Raul Plasma, que era um comentarista, estava no meu lado, começou a rir, cara. Ele começou a rir. Eu falei, tá rindo de quê, pô? Ele falou, caralho, isso é bom pra cacete. Que desagradável. Puta que pariu. Beleza. Aí o repórter era o Rui Guilherme, estava no gramado lá. Aí terminou o jogo, o Rui falou pra mim, porra, que desagradável. Legal isso aí, bacana. E o meu porteiro, no outro dia no prédio, falou comigo também, porra, que desagradável lá que o senhor soltou pro Pet, foi muito bacana, me diverti muito, ri muito. Eu falei, pô, pegou, né? Vou falar, vou continuar falando. Aí, quando a galera fazia lambança, que desagradável, um lance mais pitoresco, né? E o Gol foi inspirado no Jorge Cury, na cobrança de falta do Zico, gol da Libertadores de 81 em Montevidéu, que o Cury narra assim mesmo. Correu o Zico, bateu, gol. E aquilo eu falei, caralho, que legal esse gol, né, cara? Porra, eu vou pegar isso. Aí gol. E a galera vem. Foi isso. Aí foram bordões marcantes da minha passagem lá do Sport TV, além dos bordões que surgiram. A história do Obina. Combate. Quem acompanhou os jogos do Flamengo no pay-per-view. Sabe que eu tive com ele outro dia, ele falou isso comigo. 2007. O que pode acontecer quando você acompanhava? O Obina foi um Fla-Flu, eu acho. E aí, o primeiro lance, ele pegou a bola, chutou na entrada da área e a bola foi lá na bandeirinha de escanteio. Pô, eu falei, que desagradável, Obina, não foi bem, tal, papapá. No lance seguinte, ele dominou uma bola, driblou um primeiro, driblou o segundo e soltou uma bomba no travessão. Uma bela jogada, totalmente oposta do que ele tinha feito anteriormente. Aí eu falei, cara, o Obina é imprevisível. Com o Obina, tudo pode acontecer. Aí pronto, pegou. Aí a galera começou a falar, Obina, tudo pode acontecer, tudo. E era assim, né? O Obina era assim, né? Era. Grande artilheiro de momentos marcantes, né? Na história do Flamengo. E ele teve uma boa passagem também no Palmeiras e em outros times. Mas ele era isso, o Obina. O Obina era capaz de fazer uma jogada de canela e no lance seguinte uma jogada antológica, um golaço. Esse era o Obina, grande Obina. Para fechar, pelo menos essa primeira parte, né? Os comentaristas, você falou do Plasma, o Mário Sérgio chegou a comentar jogo contigo no Sport TV também, não? Comentou um jogo histórico que há pouco tempo foi trazido à tona. Ah, já sei que jogo que é. São Paulo e Flamengo. Eu sei quem trouxe à tona esse jogo. Exatamente. Tadã! São Paulo e Flamengo no Morumbi, janeiro de 2000. A estreia de Adriano no profissional. Primeiro gol dele. Está na VJ TV. Você que está na VJ TV, é só botar Adriano contra o São Paulo, estreia, gol. Adriano São Paulo, 2000, você vai achar Comentei, cara. Todos do Adriano nesse jogo. Comentei. Mário Sérgio Pontes de Paiva foi meu comentarista. Quer dizer, trabalhamos juntos no Sport TV entre 1998 e 2000. E depois nos reencontraríamos na Fox entre 2013 e 2016, onde consolidamos a nossa amizade. Mário Sérgio, vou te falar um negócio, hein? Foi o melhor comentarista de jogo que eu trabalhei até hoje na minha carreira. Eu nunca vi um comentarista enxergar o jogo como Mário Sérgio enxergou. Impressionante, cara. Impressionante.
E tem histórias maravilhosas, né? Eu conheci o Mário mais novo, ainda, né, cheio de vontade, nervoso. E o Mário depois um pouco mais calmo e tal. O grande Mário Sérgio, foi um prazer conviver com o Mário. Tem uma história no estádio do Guarani, do Brinco de Ouro da Princesa, que é fantástica. É no Sport TV? No Sport TV. Pode ser contada? Pode. Já contei no programa do Danilo Gentili e tudo. Ah. Olha só. Guarani e Palmeiras. Naquela época o Guarani era forte. Um timão e tal. 98, 99. A gente foi fazer um jogo lá em Campinas. E aí, cara, eu não sei o que aconteceu. A cabine de televisão era aqui, e embaixo aqui era a tribuna onde ficavam alguns conselheiros e tal. Os caras começaram a virar para a nossa cabine e começaram a xingar a gente. Filha da puta, Sport TV é isso, Sport TV é aquilo, caralho, vocês estão torcendo pro time de São Paulo, aquela coisa toda. E aquele burburinho aumentando. E o Mário Sérgio do meu lado comentando e eu narrando o jogo, né? De repente, cara, um gaiato lá coloca as duas mãos na bancada e sobe para invadir a cabine. Mário Sérgio do meu lado aqui. Ele simplesmente levanta, ele andava com a famosa pochete dele. Ainda? Ainda andava com a pochete. Pochete. Aí ele levantou, o cara tentando invadir a cabine, ele levantou, abriu a pochete, pegou um revólver. Ele andava assim. E colocou na cara do cidadão. Colocou na cara do cidadão e aí o cara congelou, né? Ficou... E todo mundo que estava ali olhando parou. Resumo da história, o cara... pianinho, foi pra tribuna, ficou todo mundo quietinho, o jogo seguiu, ninguém falou mais nada. Tava desinformado esse torcedor, né, com que ele tava mexendo, porque já tinha acontecido episódio, inclusive, dele usar. Eu contei isso, como é que ele conseguiu entrar com uma arma no estádio? Naquela época era diferente, a gente entrava por um setor especial, né, não passava por revista, detector de metal, nem nada. Tal. E o Mário Sérgio... Anos 90, né? 98 era outro século, outra realidade. Deu sorte o cara que ele não deu tiro pra cima, nem nada? Não, já aconteceu antes. Ele só apontou pro rosto do cara e falou assim, vem. Tranquilo, coisa tranquila. Mas tranquilo mesmo. Pode vir, vem. Aí o cara desceu, tribuna em silêncio e o jogo seguiu. Isso. João, muito obrigado. Nada, meu irmão. Obrigado. Eu adorei. Também, obrigado. Eu acho que o Jogo Onde é para isso, é para trazer mais da carreira sua que vai além, né? De tanto tempo, 14 anos, né? No Sport TV. No Sport TV. Exato. Que às vezes fica preterido nas resenhas de podcast falar pelo seu brilhantismo na Fox, na ESPN. A Fox e a ESPN e também agora anos, né? E também agora na Paramount. E agora na Paramount, quer dizer, esses últimos anos, né? Em que a mídia mudou, tem muito mais tecnologia, muito mais registro, as coisas são muito mais divulgadas, né? Então realmente isso aí acabou ocupando um espaço e essa fase do Sport TV ficou um pouco para trás. Mas tem muita coisa aí mas eu faço questão de trazer e vou continuar trazendo nos vídeos dos Jogos Clássicos. Obrigado, João. Valeu. Galera, obrigado aí Diz TV, pelo estúdio, pela estrutura, pela parceria e o Jogo Onde com o João Guilherme. É isso aí. Vai ter muito corte também para vocês assistirem aí. Você que viu só o final, sei lá como é que você viu isso, em quanto tempo você assistiu, mas vai ter muita coisa para você ver de conteúdo ainda sobre essa resenha. Um abraço, valeu!